O poder da natureza. De acordo com o estudo que fiz, o plano em que vivemos e respiramos é composto de 3 elementos principais: o elemento fogo, o elemento água e o elemento solo. Até hoje, a força eletromagnética, a atmosfera, a matéria, todas as partes do nosso universo, são conhecidas por nós através da ciência e de nossos 5 sentidos. O que desejo enfatizar agora é algo que está além da ciência material, algo que está além de nossos sentidos físicos. É energia espiritual. As palavras espírito e energia espiritual são usadas consideravelmente, mas geralmente se limitam aos campos da religião e do espiritualismo. Por isso, tem havido tendência de muitos indivíduos de considerar os espíritos como uma mera superstição, e de se convencer de que negar a existência de espíritos é uma das qualificações para se classificarem entre as pessoas de inteligência superior, é o que acham. Isso é lamentável, pois a verdade é que a essência espiritual é a própria fonte da tremenda energia que cria, ativa, e muda todas as coisas neste universo. Eu chamo isso de força invisível. Ao continuar, vou me referir ao reino conhecido por nossos 5 sentidos como o mundo físico, e ao reino desconhecido, como o mundo espiritual. De acordo com as leis naturais da existência, tudo o que aparece no mundo físico origina-se primeiro no mundo espiritual, assim como os pensamentos mentais dão origem a todas as ações físicas. No passado, a abordagem da ciência material era tentar resolver todos os problemas da vida em termos físicos. É por isso que o tão alardeado progresso do homem não trouxe felicidade consigo. Para que os problemas no mundo material sejam resolvidos com sucesso, aqueles no reino espiritual devem ser resolvidos primeiro. Por esta razão, a verdadeira cura de doenças só pode vir por meio da cura do espírito, pelo espírito, pois o corpo físico é uma manifestação no mundo material do corpo espiritual, que pertence ao reino espiritual. Como já expliquei, a doença é um processo de purificação de toxinas acumuladas, ou um processo de dissolução de toxinas. Isso significa que uma área tóxica, ou um ponto afetado de qualquer pessoa, é simplesmente o reflexo externo ou superficial da condição espiritual, o acúmulo de nuvens cobrindo aquela parte específica do corpo espiritual, e quando são dissipados ou extintos, as toxinas se dissolvem como uma manifestação física desta ação espiritual. Os métodos de cura até agora têm sido ineficazes no oferecimento de soluções genuínas e duradouras para as doenças, porque trataram apenas os sintomas físicos, o que significa que trabalharam no efeito, não na causa. Visto que dissipar as nuvens no corpo espiritual é o método básico para resolver qualquer miséria física, uma força ou poder é necessária para fazer isso. O certo é uma espécie de raio que vem do espírito cósmico, o grande espírito do universo, e é canalizado através do corpo humano. Se você deseja compreender totalmente esse fato, deve aplicar a terapia japonesa original a outras pessoas continuamente por algum tempo, só então você saberá completamente como funciona. Ao prosseguir com a leitura, tenha em mente que o que você pode obter com este artigo não é mais do que uma ideia geral sobre a terapia japonesa, e sobre o que a energia espiritual pode fazer. Antes de entrar em uma explicação de como é o corpo espiritual de um ser humano, devo primeiro explicar um pouco sobre a morte. Quando o corpo físico se torna inútil devido à velhice, doença, lesão ou perda de sangue, o corpo espiritual se separa do corpo físico. Isso é o que chamamos de morte. O corpo físico descartado retorna ao pó e o corpo espiritual retorna ao mundo espiritual, onde permanece até que esteja pronto para reencarnar. Como você pode ver, o corpo espiritual é infinito e de importância primordial, pois tem vida eterna, enquanto o corpo físico é finito e de importância secundária, existindo apenas por uma única vida. Portanto, você deve saber que o corpo espiritual, o verdadeiro ser, deve ser o ponto focal para lidar com qualquer problema no nível humano. A ciência moderna ficou sabendo nos últimos anos que não apenas toda criatura viva, mas também todo vegetal e mineral, emite uma espécie de força magnética.
De acordo com minha pesquisa, de todas essas, aquela emitida pelo corpo humano tem a vibração mais elevada. Isso ocorre porque o ser humano é o senhor de todas as criaturas vivas, como até mesmo as pessoas dos tempos antigos diziam. Quanto mais alto é um ser espiritual, menos denso, e mais pura é sua vibração. Torna-se proporcionalmente mais difícil de detectar por meios mecânicos, o que é contrário às teorias da ciência material e explica por que a radiação magnética de objetos espiritualmente baixos, como minerais ou plantas, são mais fáceis de detectar. É importante compreender este princípio básico de que quanto menos densa, quanto mais pura, é uma vibração espiritual, maior é seu poder. Os seres humanos emitem uma força magnética mais poderosa do que qualquer outra coisa na Terra. No entanto, cada pessoa difere de todas as outras no grau de poder, que varia muito, de acordo com o nível individual de consciência espiritual. Quanto mais forte é a força magnética de uma pessoa, maior é o poder da sua terapia aplicada. Foi-me revelado que esta força pode ser colocada em foco em uma parte específica do corpo para que as nuvens do espírito possam ser dissipadas e eliminadas, e também como isso pode ser mais intensificado para que qualquer indivíduo possa canalizar mais eficazmente através de um determinado método específico, que eu denominei de terapia japonesa original. Se você compreender esse princípio e aprender a aplicar os dois métodos na combinação adequada, acumulando experiência real, você se tornará um transmissor de energia cada vez mais poderosa.